A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou o secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, por corrupção, peculato, fraude a licitações e organização criminosa. Outras 10 pessoas, incluindo o primo de Baldi, Rodrigo Sérgio Dias, também foram apontados pelo Ministério Público Federal por participação em um esquema para favorecimento de organizações sociais em contratos para gestão na área da saúde. O secretário, que também foi ministro das Cidades na gestão de Michel Temer, foi preso no dia 6 de agosto na Operação Dardanários e no mesmo dia pediu o afastamento da pasta de transportes. Ele foi solto no dia seguinte, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E sobre isso nós vamos conversar agora com o procurador da República, Felipe Bogado, a quem eu cumprimento aqui. Boa noite, procurador. Seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor, boa noite, Augusto, Zé Maria, Fiuza, é um prazer falar com vocês e com os telespectadores. Ô procurador, e quando teriam ocorrido esses supostos crimes atribuídos ao Alexandre Baldi, secretário dos Transportes aqui de São Paulo? Porque a defesa alega que, por serem fatos antigos, isso não justificaria a prisão temporária dele que aconteceu na semana passada. Quando exatamente aconteceram esses crimes e por que, na avaliação de vocês, era necessária a prisão do Baldi? Bom, nós temos, ontem apresentamos denúncia quanto a 3 eventos criminosos, basicamente, tá? Por ocasião da deflagração da Operação Dardanários, a gente indicou esses 3 eventos e indicou também a possibilidade da permanência do crime de lavagem de dinheiro. Esse crime de lavagem de dinheiro ainda não foi objeto de denúncia, ele prossegue sendo investigado, mas há indícios, sim, de que atualmente os investigados eles estão num esquema de lavagem de dinheiro e que seria um crime permanente na sua modalidade de ocultar. Eles ainda permaneceriam ocultando valores ilícitos e, portanto, seria necessária, sim, ao nosso ver, a prisão. Os fatos ilícitos que foram objeto de denúncia já, eles datam de um período que vai de 2014 até 2019, tá? São 3 eventos criminosos, o primeiro deles começou em 2014 e a cobrança da propina referente ao último desses eventos, objeto dessa primeira denúncia, perduraram até início de 2019. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, procurador, é o chamado crime continuado. O Supremo já tem jurisprudência nesse sentido de que é como se fosse mesmo flagrante, né? Mas eu queria que o senhor detalhasse ali, o senhor fala propina. O Baldi é recente na vida política, né? Ele é um chamado bem-nascido, rico, lá de Goiás, família ligada à produção de medicamentos, inclusive, e tal. O que exatamente, como o Ministério Público chegou a essa conclusão de que ele participava desse esquema? Bom, nós, voltando um pouquinho no tempo, eu vou ter que fazer essa retrospectiva para dizer que lá atrás, em 2018, a gente deflagrou algumas operações na área da saúde aqui no Rio de Janeiro. Em uma dessas operações, que foi a Operação SOS, a gente desvendou a existência de um esquema com uma organização social que geria hospitais aqui no Rio e em outros lugares do país, como, por exemplo, em Goiás, e pagava propinas a agentes públicos para poder ser beneficiada nesses locais onde ela administrava os hospitais. Os administradores dessa organização social fizeram um acordo com o Ministério Público Federal e indicaram pagamentos de propinas a diversos agentes públicos, dentre os quais o Alexandre Baldi. De acordo com os relatos e que depois foram confirmados com as nossas investigações, o Baldi ele solicitou e recebeu uma propina para poder interceder junto ao governo de Goiás para que essa organização social recebesse os pagamentos que eram devidos pelos serviços prestados naquele hospital. Desenvolvendo um pouco mais a investigação, a gente descobriu que não foi a única tratativa ilícita do Baldi com esses nossos colaboradores. O Baldi e outros investigados, como o Rodrigo Sérgio Dias, que era seu primo, eles prosseguiram intermediando contratos desses colaboradores, dessa empresa que os colaboradores acabaram fundando. Eles usaram da influência política que possuíam para intermediar contratos dessa empresa com outros órgãos estatais, como, por exemplo, a Junta Comercial de Goiás e a FUNASA, da qual o Rodrigo Sérgio Dias, inclusive, foi presidente durante um tempo. Vamos a mais uma pergunta. Agora, Augusto Nunes. Por favor, Augusto. Procurador, certamente
é um caso que vem sendo desvendado, como o senhor lembrou, provas vêm sendo, mais provas vêm sendo reunidas, mais pessoas surgirão. É uma quadrilha que está sendo desbaratada. O que alegou o ministro Gilmar Mendes para soltar o Valdir? Bom, pelo que nós tivemos conhecimento, o ministro entendeu que as razões, os motivos alegados pelo Ministério Público como ensejadores da prisão temporária não estariam presentes. O ministro entendeu que a prisão temporária estaria sendo utilizada como um subterfúgio de conduções coercitivas. Nós respeitamos essa decisão, obviamente, mas não concordamos com ela. Nós entendemos que, mais do que os requisitos para a prisão temporária, estavam sim presentes os requisitos da prisão preventiva do Alexandre Baldi e do Rodrigo Dias e da temporária para os demais investigados. Nós pedimos, inclusive, a prisão preventiva. O magistrado aqui de primeiro grau, o doutor Marcelo Bretas, entendeu que para a prisão preventiva não haviam os requisitos, mas entendeu que para as temporárias sim haviam presentes os requisitos. De qualquer modo, nós respeitamos essa decisão. As prisões temporárias foram revogadas por decisão do ministro Gilmar Mendes e nós mesmos requeremos aqui ao juízo, depois de deferida a revogação das temporárias pelo ministro Gilmar Mendes, nós mesmos solicitamos aqui a extensão dessa revogação para os demais integrantes dessa organização. Se o líder da organização criminosa não deveria permanecer preso, não haveria razão para que os outros, seus comparsas com menor reprovabilidade, com menor participação, também permanecessem presos. Quem lhe faz a próxima pergunta, procurador, é Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Procurador, causou preocupação a presença aí nesse material de denúncia da Fundação Oswaldo Cruz, né, participando do suposto esquema envolvendo o secretário Baldi. Eu lhe pergunto como a Fiocruz aparece nesse suposto esquema e se há alguma linha de conexão com o que está acontecendo e investigação no Rio de Janeiro, chamado Covidão, que é também o uso aí de políticas públicas na área de saúde para corrupção. Boa noite, Fiuza. A Fiocruz ela foi utilizada nesse esquema para poder subcontratar a empresa desses colaboradores. Como é que foi o esquema? O Rodrigo Sérgio Dias ele foi indicado à presidência da Funasa pelo Baldi, gozando da sua influência política, conseguiu emplacar a indicação do Rodrigo Dias para a presidência da Funasa, e a Fiocruz é uma entidade que é contratada, ela possui algumas terceirizações, algumas descentralizações, na verdade, de serviços da Funasa. Então, o Rodrigo Dias ele viu nessa possibilidade de utilização da Fiocruz uma porta aberta para implementar esse esquema de contratação. Ele indicou desde o início essa empresa dos nossos colaboradores para que fosse contratada pela Fiocruz. A Fiocruz procedeu a uma licitação direcionada para essa empresa, nós conseguimos coletar provas desse direcionamento e essa empresa acabou sendo contratada, depois de uma licitação viciada, acabou sendo contratada pela Fiocruz para prestar serviços de pesquisa para a Funasa. Foi então uma descentralização do serviço que a Funasa solicitou à Fiocruz e a Fiocruz, por sua fundação de apoio Fiotec, realizou esses procedimentos para a contratação dessa empresa. O procurador, e na semana passada o senador Jorge Cajuru nos deu uma entrevista aqui aos Pingos nos Is e fez uma acusação grave. Ele disse que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, teria determinado a soltura do Alexandre Baldi, atendendo a pedidos do Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e de João Dória, atual governador de São Paulo. Ele diz que esses dois políticos teriam telefonado ao Gilmar pedindo a soltura do Alexandre Baldi. Queria saber do senhor se o Ministério Público Federal pretende investigar essas denúncias feitas pelo senador Jorge Cajuru. Bom, eu tomei conhecimento assistindo também ao senador Cajuru. Não tinha conhecimento, mas nós aqui em primeiro grau não temos sequer atribuição para investigar essas acusações, que são graves, mas de nossa parte aqui em primeiro grau não temos, mesmo porque são pessoas com foro, o governador tem foro junto ao STJ, se for procedente essa acusação mesmo de que o
o governador Dória intercedeu em favor do Baldi, então, de nossa parte, eu posso garantir que não haverá. Agora, o que nos cabe aqui é prosseguir com as investigações. Os delitos de lavagem de dinheiro, eles prosseguem sendo investigados, eles ainda não foram contemplados nessa primeira denúncia, e é possível que novos delitos e novas pessoas ainda surjam nas nossas investigações. Perfeito, agradeço então aqui pela entrevista ao procurador Felipe Bogado, ele que é responsável por essa investigação da Operação Dardanários, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, procurador, boa noite. Boa noite a todos.